Antes mesmo de seu nascimento, Jacó já carregava em si o peso de um destino que ele sequer compreendia. Nascido do ventre de Rebeca, fruto da espera e da promessa feita por Deus a Isaque, ele surge em cena como parte de um plano que ultrapassava gerações. A história do menino Jacó não começa em seu primeiro choro, mas em orações silenciosas, em alianças feitas sob estrelas do deserto, em histórias que atravessaram o tempo e desceram como herança até seu nome. Ele era filho da promessa, neto de um patriarca que ouvirá a voz do Eterno e deixará tudo para trás para seguir um caminho desconhecido. Abraão, o avô, havia plantado fé. Isaque, o pai, cultivava obediência. E agora, em Jacó, crescia o desafio de carregar o legado da escolha divina. Mas é curioso perceber como os escolhidos quase nunca nascem prontos. Jacó veio ao mundo segurando o calcanhar de seu irmão, Esaú, como se desde o ventre já houvesse nele uma urgência, uma inquietação, uma necessidade de provar seu lugar. Nasceu segundo, mas não se conformava em ser apenas mais um. Era como se, mesmo sem entender, seu espírito carregasse uma fome por identidade, uma sede por reconhecimento, um desejo profundo de pertencer e ser nomeado como parte essencial daquilo que Deus estava construindo sobre a terra. Desde pequeno, Jacó viveu sob o contraste entre dois mundos dentro da mesma tenda. Esaú era o forte, o caçador, o primogênito impetuoso que se perdia nas florestas e voltava com o cheiro da terra na pele. Jacó, por sua vez, preferia o silêncio, o convívio com a mãe, os detalhes das coisas que só os olhos atentos conseguem perceber. Enquanto o irmão era aclamado por suas conquistas no campo, Jacó era moldado na descrição da rotina, no afeto materno e nas histórias que ouvia à noite ao redor do fogo. Quantos de nós também crescemos à sombra de alguém que parecia mais forte, mais pronto, mais adequado? Quantas vezes nos sentimos pequenos diante da comparação, como se nossa essência silenciosa jamais fosse suficiente para ser notada? Jacó conhecia esse sentimento. Ele sabia o que era viver no silêncio da segunda escolha, no eco de expectativas que nunca foram suas, mas que pesavam sobre seus ombros como uma capa que não lhe servia. E, no entanto, havia em Jacó algo que nem ele compreendia completamente, uma capacidade profunda de esperar, de observar, de planejar. Ele não era impulsivo como Esaú, e isso não o tornava fraco. Apenas diferente. Enquanto o irmão vivia o agora, Jacó pensava no depois. E isso o tornava perigoso, mas também preparado para o tempo certo. Talvez por isso, em uma tarde comum, no momento em que a fome encontrou a pressa, Jacó viu uma oportunidade de reescrever sua história. Esaú, exausto, vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Um gesto simples, quase banal, mas que carregava o peso de uma virada espiritual. Não foi apenas uma troca de comida por um título. Foi a evidência de que nem sempre os mais fortes valorizam o que possuem. E que, às vezes, aqueles que esperam em silêncio, sabem exatamente o que estão buscando. Essa cena nos confronta com uma verdade poderosa. Nem sempre os mais barulhentos são os mais preparados. Muitas vezes, é na quietude da espera que Deus forja os líderes do amanhã. Jacó ainda não era o homem que transformaria sua identidade em Israel, mas já mostrava traços de alguém que não desistiria de seu chamado, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que ele não era o favorito. Quantas vezes você também se sentiu à margem, fora da escolha principal, como se a bênção tivesse passado direto por você e parado na vida de outro? A história de Jacó nos lembra que Deus não se impressiona com aparência, força ou velocidade. Ele vê o coração. E muitas vezes, a transformação começa naqueles que ninguém esperava. Jacó cresceu com o sentimento de que precisava conquistar o que já havia sido prometido. Como se seu lugar no plano de Deus ainda estivesse em disputa, como se a bênção tivesse que ser arrancada pelas mãos. Isso levou a atitudes controversas, escolhas questionáveis, planos que à primeira vista pareciam traições. Mas, no fundo, tudo isso revelava um homem em busca de significado, de pertencimento, de uma identidade que não dependesse da sombra do outro. Antes de ser transformado em Israel, Jacó ainda viveria desertos, enfrentaria os erros que cometeu, fugiria da própria consciência e aprenderia que as promessas de Deus não se conquistam com astúcia, mas com entrega. Mas ali, naquele início, naquele ambiente de contrastes, nascia o homem que seria pai de uma nação. E assim começamos essa jornada. Uma jornada sobre transformação, sobre dor e redenção, sobre identidade e destino. Uma história antiga, mas que ecoa dentro de cada um de nós. Porque dentro de todo Jacó há um pedaço do humano que luta, que engana, que teme. Mas também há a centelha do divino, pronta para despertar quando a graça finalmente o alcançar. Há momentos em que a vida nos coloca diante de bifurcações que não apenas testam nosso caráter,
mas também revelam feridas que não sabíamos carregar. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, viveu uma dessas encruzilhadas logo cedo, quando o desejo de receber uma bênção mudou para sempre o rumo da sua história. O que, a princípio, parecia uma conquista, aos poucos revelou-se como o início de um doloroso processo de desconstrução interior. Ele não era o primogênito, mas desejava profundamente aquilo que, por tradição, não lhe cabia. E então, instruído por sua mãe Rebeca, Jacó disfarça-se como Esaú, seu irmão gêmeo, para enganar seu próprio pai, que já debilitado pela velhice e pela visão turva, não conseguiu distinguir a verdade diante do ardil cuidadosamente arquitetado. Quando Isaque impõe as mãos sobre o filho errado, libera sobre ele a bênção do primogênito, selando com palavras sagradas um destino que mudaria para sempre a genealogia de uma nação, inicia-se não apenas uma bênção antecipada, mas uma trajetória que carregaria sobre si o peso do arrependimento e da divisão familiar. Jacó alcançou o que queria, mas não da forma certa. E isso custaria muito mais caro do que ele imaginava. A dor de ver seu irmão tomado pelo ódio, a angústia de ter que fugir para preservar a própria vida, o vazio deixado pela separação da casa paterna, tudo isso foi o preço da escolha feita sem sabedoria. E é aqui que muitos de nós nos identificamos. Quantas vezes também desejamos algo legítimo, mas buscamos por meios errados? Quantas vezes a urgência de suprir uma necessidade nos empurrou para decisões precipitadas, deixando cicatrizes mais profundas do que os próprios erros? Jacó foge para a casa de seu tio Labão, carregando nos ombros o peso da promessa e a culpa do engano. Ele é alguém com chamado, mas que, por ora, carrega consigo também o fardo da dissimulação. O conflito entre ser aquele que foi abençoado e o que enganou para ser abençoado consome em silêncio. E talvez você, que ouve agora esta história, também viva esse dilema, o de carregar um sonho que é legítimo, mas que foi buscado com ferramentas erradas, em momentos errados, por caminhos que hoje causam dor. Ao chegar à casa de Labão, Jacó parece encontrar algum alívio. Mas logo descobre que o mundo gira, e o que plantamos, em algum momento, germina. Ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão, e trabalha 7 anos por ela, apenas para ser enganado na noite do casamento, quando, ao amanhecer, descobre que foi entregue a ele a filha mais velha, Lia. E neste instante, o ciclo se fecha. Aquele que havia enganado, agora é enganado. O mesmo ardil que ele utilizou contra o pai e o irmão, retorna contra ele, como um espelho que obriga a encarar sua própria imagem com todas as falhas expostas. Mas Deus, em sua infinita pedagogia, não permite que os erros definam o destino final. Pelo contrário, ele transforma cada ferida em uma ferramenta de aprendizado, cada decepção em uma sala de aula para a alma, cada tropeço em uma chance de recomeçar. Jacó então permanece com Labão por mais 7 anos, determinado a conquistar Raquel de maneira honesta. Dessa vez, ele escolhe o caminho da honra, do esforço e da paciência. E aqui há um divisor de águas. O homem que enganou passa a ser o homem que trabalha, que persevera, que aprende com o que viveu. É nesse período que Jacó começa a entender que a vida não é apenas sobre conquistar bênçãos, mas sobre tornar-se digno delas. Deus estava mais interessado no coração de Jacó do que nas circunstâncias à sua volta. Ele queria não apenas abençoar o homem, mas moldar o seu caráter, esculpir nele a imagem de alguém que saberia conduzir gerações. E é exatamente assim conosco. Há momentos em que a bênção parece tardar, não porque Deus a negou, mas porque Ele está nos preparando para que, quando ela chegar, tenhamos maturidade suficiente para sustentá-la. Jacó permaneceu na casa de Labão por longos anos, e ali conheceu os caminhos da injustiça, da manipulação e da ingratidão. Mesmo trabalhando arduamente, sendo traído em suas expectativas e enganado em seus acordos, ele não desistiu. O homem que havia fugido por medo agora resistia por convicção. Algo dentro dele começava a mudar. A fuga estava ficando para trás, e no lugar dela nascia uma determinação nova, a de não ser mais definido por seus erros, mas por quem ele estava se tornando. A jornada de Jacó nos lembra que Deus não desiste de quem erra. Pelo contrário, Ele caminha conosco entre os destroços das nossas escolhas, nos refaz no secreto e nos levanta do pó da vergonha com mãos de misericórdia. Jacó não era mais o jovem impaciente que fugira da casa de seu pai. Ele estava se tornando o patriarca de uma promessa, mesmo sem perceber. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Mesmo com todos os erros que cometeu, mesmo com as escolhas precipitadas, com os caminhos tortos, com os desvios do passado, Deus ainda está escrevendo sua história. Ele ainda está com você na casa do Labão da sua vida, te ensinando, te lapidando, te tornando mais forte. Você não é o que fez. Você é quem está se tornando a partir disso. Jacó viveu um conflito que o quebrou,
mas foi justamente esse conflito que o posicionou para a transformação que viria depois. E você, mesmo em meio à dor e ao cansaço, está sendo moldado. Há um novo nome reservado para quem aceita o processo. E Jacó descobriria isso mais adiante. Mas, por enquanto, ele precisava permanecer firme, mesmo no meio do deserto emocional, mesmo diante das frustrações. Porque os maiores encontros da vida, os mais profundos, os mais verdadeiros, muitas vezes só acontecem depois das nossas maiores quedas. E com Jacó, não seria diferente. Na linha tênue que separa o desejo legítimo da promessa e o atalho impaciente da ambição, Jacó cruzou um limite que ecoaria por gerações. Não foi apenas um ato de engano que marcou sua história naquele dia. Foi o reflexo de uma alma que ainda não havia aprendido a confiar no tempo de Deus. Ao se vestir com a pele de outro, ao encenar a voz do irmão mais velho, Jacó não estava apenas enganando o pai, ele estava tentando forjar com as próprias mãos aquilo que já lhe havia sido profetizado no ventre de sua mãe. E nesse movimento, algo mais profundo se rompeu. A paz da alma deu lugar ao exílio da culpa, e a bênção, embora concedida, foi seguida pela fuga. Quem nunca se viu, em meio ao desespero de querer dar certo, tentando acelerar um processo? Quem nunca manipulou pequenas verdades, disfarçou intenções ou pegou atalhos, acreditando que era apenas uma forma de ajudar o destino a se cumprir? Jacó nos ensina, com sua história, que há um custo alto quando tentamos antecipar aquilo que deveria nos encontrar na maturidade do tempo e da fé. A bênção que ele tanto desejava tornou-se um peso que o forçou a sair de casa, a deixar sua mãe, a romper com o irmão, e a se perder de si mesmo por um longo tempo. Aquela manhã em que Isaque o abençoou não foi marcada apenas pelo toque das mãos cegas do pai sobre o filho disfarçado. Foi um rito de passagem doloroso, onde o menino que vivia entre tendas foi lançado ao mundo como um fugitivo. Com a promessa em mãos, mas o coração em frangalhos, Jacó passou a caminhar por um deserto interno, onde cada passo era acompanhado pelo eco da dúvida. E se eu tivesse esperado? E se Deus tivesse feito do jeito dele? Jacó não foi amaldiçoado. Deus não retirou a promessa. Mas há um tipo de dor que acompanha aqueles que tentam tomar à força o que já lhes pertence por herança. É a dor do distanciamento, a dor de não poder voltar ao lar como antes, a dor de ver a promessa vestida de culpa. E é nesse espaço entre a promessa e a frustração que muitos de nós habitamos por temporadas. Às vezes, não é a ausência de destino que nos dói, mas o modo como o alcançamos. Enquanto caminhava rumo à casa de Labão, seu tio, Jacó atravessava mais do que uma geografia física. Ele adentrava o território das consequências. E é nesse território que muitas histórias de restauração começam. Porque, ao contrário do que o mundo ensina, Deus não desiste dos que erram. Ele não cancela chamados por causa de tropeços. Na verdade, o que vemos é um Deus que continua acompanhando os passos de Jacó, mesmo depois do erro, mesmo depois da mentira, mesmo depois da fuga. Se você já se vestiu de algo que não era seu, se já tentou parecer com alguém que você não é para receber validação, se já usou a voz de outro para tentar conquistar algo que seu coração desejava, então você compreende o que se passou naquela tenda. Jacó pode estar falando de você. Sua história não é apenas um episódio antigo, mas uma lente que revela os nossos próprios atalhos, os nossos próprios disfarces, as nossas fugas interiores. O desespero que leva alguém a se disfarçar não vem da maldade, muitas vezes vem do medo. Medo de não ser visto. Medo de nunca ser suficiente. Medo de que a promessa seja para outro, e não para si. E nesse medo, vamos nos desconectando da essência, da nossa identidade, do tempo divino. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, conhece até os nossos disfarces. Ele abençoa, sim, mas ele também nos chama de volta à verdade. Porque a verdadeira bênção não é apenas aquela que recebemos, é aquela que conseguimos carregar em paz, sabendo que não precisamos mais fingir para merecê-la. Jacó está fugindo. Mas, na verdade, ele está indo ao encontro do espelho. E por mais longa que seja a estrada, ela o levará de volta ao centro da sua identidade. Porque o Deus que permite que passemos pela dor das escolhas erradas é o mesmo que nos espera no final da estrada com um novo nome, uma nova história e um novo propósito. A jornada de Jacó está apenas começando. E talvez, assim como ele, você também esteja em fuga. Não de um lugar, mas de uma versão sua que não consegue mais sustentar. Não desanime. O Deus de Jacó é também o seu Deus. Ele transforma o fugitivo em pai de nações. Ele transforma o enganador em Israel. E ele pode, com a mesma graça, transformar o seu caos em um testemunho glorioso. Há momentos na jornada da alma em que o ser humano se vê confrontado não com seus inimigos, não com os desafios externos,
mas com o espelho nu e profundo de quem ele verdadeiramente é. Jacó chegou a este ponto depois de anos longe de casa, acumulando não apenas riqueza e família, mas também cicatrizes, lembranças e perguntas que jamais silenciaram dentro dele. E foi nesse ponto da estrada, com o deserto atrás e a incerteza diante, que sua missão começou a ser revelada de maneira irreversível. Porque há chamadas que não são ouvidas com os ouvidos, mas com a alma em silêncio, e há identidades que não são construídas com palavras, mas com dores lapidadas pela eternidade. Ao retornar à terra que havia deixado fugido de seu irmão Esaú, Jacó levava não apenas bens e filhos, mas o peso do passado que ainda precisava ser redimido. Sua missão não era apenas de reconciliar-se com seu irmão ou reassumir um lugar geográfico. Era o chamado de se reconciliar com quem ele havia sido, com o enganador que havia marcado suas escolhas, com o homem que precisaria morrer para que nascesse o príncipe que Deus havia sonhado. E é nesse contexto que a cena mais emblemática de sua vida acontece, à beira do ribeiro de Jaboque. Ele envia sua família à frente, fica sozinho naquela noite escura, e o silêncio se torna o palco do encontro mais poderoso da sua existência. Um homem o encontra, um ser misterioso, divino, talvez um anjo, talvez o próprio Deus, e com ele Jacó luta até o amanhecer. Não é uma luta de espadas ou estratégias, mas de alma, de identidade, de entrega. Uma luta em que nenhum dos dois recua, e que só termina quando o céu decide abençoar com um novo nome aquele que, por toda sua vida, havia lutado por bênçãos humanas. Naquela madrugada sagrada, Jacó não lutava apenas com um anjo. Lutava com seus medos, com suas memórias, com o desejo de aprovação que o havia feito trair, enganar, fugir e construir muralhas emocionais para se proteger de si mesmo. Lutava com o pai que não viu, com a mãe que o impulsionou ao erro, com o irmão que odiou, com os anos de servidão diante de Labão. Lutava com o que sempre quis ser e com o que tinha medo de se tornar. E, finalmente, lutava com Deus, não para vencê-lo, mas para não mais fugir dele. Lutava para não mais viver pela astúcia, mas pela fé. Lutava para que sua bênção não viesse do engano, mas da verdade. Ao romper da aurora, exausto, cambaleante, ferido no quadril, Jacó ouve o que nunca esperou: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não era apenas um novo nome. Era uma nova identidade. O homem que trapaceava agora era o homem que prevalecia. O enganador morria para que nascesse o príncipe de Deus. Sua missão era essa: mostrar que ninguém está condenado à sua origem, que há redenção para os que enfrentam a si mesmos, que há propósito mesmo para os que começaram errando, desde que estejam dispostos a lutar até o fim por uma nova essência. Jacó sai daquela luta mancando, mas não mais fugindo. Ele anda mais devagar, mas agora com verdade. Já não precisa enganar ninguém. Sua missão não está mais baseada em artimanhas, mas em confiança. E é com esse novo nome e nova postura que ele encontra seu irmão Esaú, aquele a quem temia, e, surpreendentemente, é recebido com abraços e lágrimas. O reencontro com o outro só foi possível depois que aconteceu o reencontro consigo mesmo. Porque a missão de qualquer ser humano começa com a reconciliação interior. Nada do que fazemos no mundo terá sentido se não estivermos alinhados com quem realmente somos. Israel, o novo nome de Jacó, torna-se o patriarca de uma nação. Seus filhos dão origem às 12 tribos que carregariam a promessa feita a seu avô Abraão. Mas antes de carregar essa responsabilidade, ele precisou passar pela fornalha de sua própria transformação. Deus não entrega um destino grandioso sem antes moldar o caráter de quem irá cumpri-lo. E com Jacó não foi diferente. A sua missão era ser pai de uma nação, mas essa paternidade espiritual só nasceu depois que ele se tornou filho obediente da vontade de Deus. A verdadeira missão de Jacó não foi apenas gerar filhos, mas gerar um legado. Não foi apenas conduzir um povo, mas transmitir uma história de transformação. Ele é lembrado não por sua força, mas pela sua luta. Não por sua perfeição, mas por sua perseverança. E é assim que sua vida ecoa até hoje como símbolo de esperança para todos aqueles que já erraram, já fugiram, já enganaram, já se perderam. Porque, no fundo, todos nós temos um pouco de Jacó em nossas jornadas. Todos nós temos feridas, máscaras, passados dos quais gostaríamos de escapar. Mas a boa notícia é que, assim como ele, também podemos encontrar nossa missão no momento em que decidimos parar de correr e começar a lutar, não contra os outros, mas pela verdade de quem somos chamados a ser. A história de Jacó não termina com suas conquistas, suas lutas ou mesmo suas transgressões. Ela transcende o tempo e alcança as profundezas do legado que ele semeou, não apenas como um homem, mas como patriarca de um povo escolhido para carregar adiante uma promessa que ultrapassa gerações, uma promessa que ressoa ainda hoje como um chamado à transformação,
A resiliência e a fé inabalável mesmo diante das sombras mais densas da vida. Pois o legado de Jacó é muito mais do que a narrativa de um homem singular. É a expressão viva de uma identidade forjada na luta, marcada pela imperfeição e guiada por uma mão divina que o conduziu com paciência e propósito, revelando que é na imperfeição e na busca constante pela reconciliação consigo mesmo e com o outro que reside o verdadeiro poder de transformação do ser humano. Ao olhar para o que Jacó deixou, é impossível não reconhecer a profundidade do impacto que suas escolhas, seus erros, seus aprendizados e suas vitórias tiveram na formação do povo de Israel, que encontrou nele não apenas um ancestral, mas um símbolo de esperança e persistência, alguém que mesmo em meio a traições, conflitos familiares, medos e incertezas soube permanecer fiel ao chamado maior de sua vida, acolhendo a bênção que havia sido reservada para ele desde o princípio, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra seus sonhos. E é nessa essência que reside a verdadeira força do legado de Jacó, a capacidade de transformar o que parecia uma maldição em uma aliança, o que poderia ter sido a derrota em uma vitória definitiva, porque o segredo não estava em suas próprias forças, mas na entrega, na confiança e na perseverança diante do mistério da vida que sempre guarda em si a possibilidade de renascimento. Cada um dos 12 filhos de Jacó, que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel, carrega consigo a marca desse legado multifacetado, e através deles, a história de Jacó se perpétua, ensinando que a diversidade dentro de uma mesma linhagem é fonte de riqueza e potencial para a construção de algo maior do que a soma das partes, que as diferenças, muitas vezes causa de conflitos, podem se transformar em alicerces para uma identidade comum que respeita a singularidade de cada voz e história. Assim, Jacó se torna uma metáfora viva da complexidade da vida humana e da teia de relações que moldam um destino coletivo, lembrando-nos que o verdadeiro legado não se constrói na ausência de dificuldades, mas na coragem de enfrentá-las e aprender com elas. Além disso, o legado de Jacó é um convite perpétuo à reflexão sobre a natureza das bênçãos que buscamos e da maneira como nos relacionamos com elas, pois sua vida demonstra que bênção não é apenas conquista material ou sucesso visível, mas sobretudo a transformação interior que acontece quando aceitamos nossas fraquezas, abrimos espaço para o perdão e nos deixamos moldar por uma força maior que transcende nosso entendimento imediato. É essa lição que ecoa através das eras, inspirando não apenas seus descendentes diretos, mas qualquer pessoa disposta a olhar para sua própria história com honestidade, coragem e esperança, percebendo que cada cicatriz, cada queda, cada passo incerto pode ser parte de um caminho sagrado rumo à realização plena do ser. E é neste ponto que percebemos que o legado de Jacó se manifesta não somente nas páginas antigas da história, mas em cada vida que escolhe caminhar com determinação, mesmo quando o horizonte parece incerto, em cada coração que busca reconciliação, em cada espírito que se recusa a desistir, pois Jacó nos ensina que a vida é uma jornada de contínua transformação, onde a bênção final está reservada para aqueles que têm a coragem de recomeçar, de abraçar sua verdade mais profunda e de confiar que o desfecho pode ser maior do que qualquer desafio enfrentado ao longo do caminho. Portanto, ao encerrar esta modelagem motivacional sobre Jacó, que sua história inspire em nós a capacidade de olhar para nossos próprios legados com olhos de amor e responsabilidade, entendendo que somos todos portadores de uma promessa que ultrapassa nossos limites, uma promessa que nos chama a sermos protagonistas da nossa transformação e da transformação daqueles que nos cercam. Pois, assim como Jacó, temos dentro de nós a força para vencer as sombras, acolher a luz e deixar uma marca indelével na história que estamos construindo, uma história que será lembrada, não apenas pelo que conquistamos, mas pela coragem com que vivemos, amamos e nos entregamos à jornada sagrada da vida. Ao chegar ao fim desta profunda imersão na trajetória de Jacó, somos convidados a refletir sobre a grandiosidade que reside em cada ser humano, mesmo quando marcado por imperfeições, erros e dúvidas, pois a verdadeira essência da vida está na capacidade de se reinventar, de aprender com os tropeços e de persistir com fé, coragem e esperança renovadas. Jacó, com toda a sua complexidade, nos mostra que não existe um caminho linear para o sucesso ou a bênção. Existe, sim, a beleza das batalhas internas e externas, a riqueza das relações humanas e o poder transformador de uma alma que nunca desiste de buscar a luz no meio das trevas. Que a sua história nos inspire a abraçar nossas lutas como degraus indispensáveis para a nossa evolução, a cultivar a resiliência diante das adversidades e acreditar que o legado que deixaremos é o reflexo mais autêntico da forma como escolhemos viver, amar e servir. Se este vídeo tocou seu coração, se a história de Jacó despertou em você um novo olhar para suas próprias batalhas e conquistas, convido você a deixar seu like, compartilhar com aqueles que precisam ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para continuar caminhando juntos nessa jornada de autodescoberta e transformação. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, pois aqui você encontrará sempre histórias inspiradoras que nos lembram do poder que temos para escrever um novo capítulo em nossas vidas.
Deixe também nos comentários o que mais impactou você nessa trajetória e quais lições pretende levar para o seu dia a dia, pois o diálogo entre nós é a semente para que cresça uma comunidade de pessoas que se apoiam e se motivam mutuamente. Muito obrigado por estar aqui, por compartilhar desse momento e por permitir que a história de Jacó acenda em você a chama da esperança e da renovação. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar juntos os caminhos da inspiração, do propósito e do legado que cada um de nós tem o poder de construir.